Olá! Hoje a gente vai explorar uma transformação estrutural gigante que a inteligência artificial está trazendo para o mercado de trabalho. E não, a gente não vai ficar no achismo aqui. Vamos olhar para os dados, pesquisas e fatos reais. A IA generativa já não é mais ficção científica, né? Ela é um motor de uma mudança econômica que a gente já consegue perceber de perto. Então, bora mergulhar direto nisso e entender o que os números estão mostrando para a gente de verdade. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar pelo novo cenário do trabalho, o paradoxo da produtividade, debater o fim do nível júnior, olhar para as profissões do futuro, as habilidades essenciais na IA e fechar com ética, regulação e futuro. Bom, vamos para a primeira parte. O novo cenário do trabalho, mapeando a exposição. Olha, é impossível entender o impacto dessa tecnologia sem quantificar quantas pessoas já estão na zona de influência desses algoritmos no dia a dia. E esse número é o nosso ponto de partida, 29,8 milhões. Segundo um mapeamento recente do FGV-IBRE, esse é o número exato de trabalhadores no Brasil que hoje já tem algum nível significativo de exposição à IA generativa. Gente, isso é praticamente 30% de toda a população ocupada no país. É uma fatia gigantesca da economia que já está operando lado a lado com os modelos de linguagem. E quando a gente olha para essa evolução no tempo, o cenário é fascinante. A gente saiu de 23,2 milhões de pessoas expostas lá no comecinho de 2012 para quase 30 milhões agora. É uma transformação extremamente rápida. E o estudo do IBRE traz umas nuances importantes aqui, viu? A exposição à IA é estruturalmente maior entre as mulheres, batendo mais de 35% contra 25% entre os homens. Além disso, atinge mais a população jovem, ali entre 14 e 29 anos, e cresce proporcionalmente ao nível de escolaridade. E por que isso acontece? É simples. Funções que exigem muito processamento de informação e análise repetitiva são, por natureza, as mais expostas a essa tecnologia. Vamos para a parte 2, o paradoxo da produtividade. A IA como um equalizador. Sabe aquela narrativa comum de que a automação simplesmente destrói postos de trabalho? Então, a análise empírica revela que a IA atua de um jeito muito mais complexo. Ela funciona quase como um equalizador radical de desempenho. Esse trecho da carta do IBRE ilustra isso muito bem. Ele fala de um estudo conduzido no MIT e em Stanford, que analisou operações de call center usando assistentes de IA generativa. E o que eles descobriram? A tecnologia não sobe a régua de todo mundo por igual. Na verdade, ela espalha as melhores práticas, aumentando a produtividade de quem está começando em até 34%. É como se a inteligência artificial fosse um atalho de aprendizado, fazendo com que profissionais de baixa performance inicial atinjam rapidinho o nível de qualidade dos colegas mais experientes, que, por sua vez, tiveram ganhos bem pequenos com o uso da ferramenta. A partir daí, a gente esbarra numa realidade econômica dividida. E é super importante olhar para os dois lados de forma completamente imparcial. Por um lado, dados do Banco Mundial mostram uma queda de 18% nas vagas para ocupações altamente expostas nos Estados Unidos em 3 anos. Por outro, aqui no Brasil, o cenário é de contrastes. 20% da força de trabalho tem alta vulnerabilidade, ou seja, alta exposição à IA e baixa complementariedade, indicando o risco de substituição. Mas, em compensação, outros 20% têm alta exposição e alta complementariedade. Isso quer dizer que o uso da tecnologia tem muito potencial para trazer ganhos enormes de produtividade e, consequentemente, valorização salarial. É uma reconfiguração profunda no valor do trabalho. Parte 3. O fim do nível júnior. A automação das tarefas de entrada. Olha, está acontecendo um verdadeiro choque sísmico no início das carreiras, especialmente nos setores de tecnologia. O próprio tecido de como as pessoas progridem na profissão está sendo reescrito. Esse contraste levantado pela CETEC Consulting Group chama muita atenção. De um lado, a base recua drasticamente. A demanda por desenvolvedores de nível júnior caiu coisa de 20% a 30%. O motivo? Aquelas atividades essenciais de iniciação, tipo criar códigos simples, fazer documentação e rodar testes padrão, tudo isso agora é feito por copilotos de inteligência artificial de forma quase instantânea. Mas aí, do outro lado, a demanda por profissionais sênios, principalmente os acima de 41 anos, deu um salto gigantesco. Como a IA gera resultados técnicos muito rápidos, a verdadeira necessidade do mercado passou a ser a supervisão. Arquitetar os sistemas, checar as integrações e tomar aquelas decisões mais complexas que a máquina simplesmente não consegue avaliar sozinha. Então, o grande ponto de atenção é o seguinte: o modelo tradicional da escada corporativa está se rompendo. Antigamente, começava-se pelas tarefas rotineiras, ganhava-se maturidade para só depois assumir responsabilidades analíticas.
Hoje, a base da pirâmide está sendo completamente achatada pela automação. Para sobreviver a essa compressão de espaço entre a entrada no mercado e a autonomia total, quem está ingressando agora nas empresas vai precisar demonstrar uma visão sistêmica e habilidades de supervisão desde o mesmíssimo primeiro dia. Não tem mais aquele longo período de aquecimento. E isso nos leva à parte 4, as profissões do futuro, novas demandas até 2030. Se aquelas tarefas de antes desaparecem, o que vai surgir no lugar? O Fórum Econômico Mundial estima que, embora 9 milhões de postos de trabalho sejam eliminados pelas tecnologias, 11 milhões de novas vagas vão ser criadas até 2030. A revista Exame sintetizou essas novas funções em 3 categorias essenciais, onde os algoritmos falham. A primeira é a confiança. Daí surgem os cargos de auditor de IA e tradutor de algoritmos, focados em inspecionar modelos para garantir que operem sem vieses, validando decisões pela ótica da lei e da ética. A segunda categoria é a integração, com papéis como o avaliador de modelos, que vai fazer a ponte entre a estratégia da empresa e o que a automação consegue entregar. E a terceira, talvez a mais fascinante, é o gosto humano. Exatamente, cargos como diretores de personalidade de IA. A máquina pode gerar a estrutura técnica, mas o discernimento cultural, o senso estético e a narrativa emocional continuarão sendo atributos puramente humanos. Vamos para a parte 5. Habilidades essenciais na IA, o diferencial humano. A Data Science Academy juntou diretrizes de grandes nomes da tecnologia para mostrar o que vai diferenciar o sucesso da obsolescência daqui para frente. Existem 3 habilidades absolutas e inegociáveis. A primeira é a resolução de problemas. Já que os algoritmos trazem as respostas, cabe a quem trabalha na área saber formular as perguntas corretas e gerenciar a ambiguidade. A segunda é a inteligência emocional, essencial para garantir a colaboração em tempos de extrema automação. E a terceira é a criatividade aliada à imaginação. E não é só aquele papo de pensar diferente, não. É ter a real capacidade de reconfigurar processos inteiros para extrair o melhor das tecnologias. Porque a inteligência de máquina não consegue conceber um processo novo do zero sem o direcionamento humano. E vale muito a pena focar na inteligência emocional porque a forma como enxergamos isso mudou drasticamente. Historicamente vista como algo abstrato, ela se transformou num ativo pragmático e estratégico. A capacidade de ler a temperatura de uma sala de reunião, ajustar comunicação para engajar equipes ou descobrir as verdadeiras dores de um cliente através de empatia pura e simples, bem, algoritmos sequer conseguem simular isso com autenticidade. Hoje, a inteligência emocional não é apenas um pequeno enfeite num perfil profissional. É literalmente o passaporte de sobrevivência corporativa para quase todos os setores. E claro, essa mudança no perfil muda totalmente o tabuleiro do recrutamento. Olhando para os dados da plataforma Gulp para o ano de 2026, percebe-se uma ruptura bem clara no processo. Só um diploma já não basta. A seleção agora exige portfólios e comprovação prática de resolução de problemas em cenários do mundo real. A educação virou um ciclo constante e infinito de reskilling e upskilling, aprendendo novas funções e melhorando o que já se sabe. Além disso, as empresas passam a valorizar muito as carreiras não lineares e procuram modelos de trabalho flexíveis com foco na performance. A velha métrica de simplesmente contar as horas em que alguém fica na frente de um computador está cada vez mais perdendo sentido. Chegamos à parte 6. Ética, regulação e futuro. O impacto distributivo. É sempre importante lembrar que um avanço tecnológico dessa magnitude não opera no vácuo. A forma como o uso da inteligência artificial for moldado vai definir a própria estrutura do mercado. E o IBEC traz um alerta muito objetivo aqui. Há riscos severos e visíveis, como a chance de aumentar muito o monitoramento intrusivo em tempo real sobre quem trabalha, intensificando as cobranças. Sem contar o risco de aprofundar as desigualdades entre regiões com e sem acesso pleno a essa tecnologia. Mas, para contrapesar isso, pesquisadores apontam algumas recomendações e soluções sendo debatidas. Marcos regulatórios fortes para garantir transparência e controle sobre viés nas ferramentas e, em paralelo, desenhar políticas educacionais sólidas de transição e requalificação massiva, além de medidas de concorrência, para evitar que todo esse ganho absurdo de produtividade fique concentrado na mão de apenas 2 ou 3 gigantes corporativas. Para fechar essa nossa análise, fica uma reflexão bem provocativa. A promessa histórica da automação sempre foi a de liberar a humanidade de tarefas braçais e repetitivas. Mas agora que isso está acontecendo para valer, no nível puramente cognitivo, a grande dúvida já não está nas limitações do código de programação. O questionamento central recai sobre a nossa própria estrutura econômica.
Será que as instituições de ensino e os modelos das corporações estão de fato estruturados para cultivar, avaliar e pagar de forma justa por aquelas características essenciais que nenhuma máquina é capaz de ter? É uma questão profunda e que ainda precisamos responder. Agradecemos a companhia nessa exploração de hoje e até a nossa próxima análise.